Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe, e uns 5 anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico e depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso, é esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. Olá, meus queridos irmãos e amigos telespectadores da Rede Mundo Maior de TV. É com muita alegria que eu inicio mais um programa, Abrindo a Bíblia na TV. Nós estamos trabalhando sempre naquela temática de interpretação de textos, de entendimento de textos sagrados. E eu não estou aqui, eu estou aqui como um pesquisador, um professor de judaísmo, cristianismo, na condição de alguém que, igualmente a você aí, tem interesse de conhecer a simplicidade, a essência dos textos que, através dele, nós chegamos a Jesus, aos profetas e a Moisés com a sua Torá. E eu gosto sempre de lembrar da minha humildade diante desse processo, porque ninguém pode dizer que entende a Torá. A cada um que lê tem uma interpretação. E Kardec diz assim, que ele faz um questionamento. Quem será o juiz das interpretações diversas existentes com relação à Torá ou à Bíblia? E ainda mais, segundo ele, essas interpretações quase sempre são contraditórias e fora da teologia. E ele pergunta, quem será o juiz dessas interpretações? Quem vai julgar? E ele fala que o futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que fatos novos e novas leis venham a se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. É interessante. Eu vi um comentário, eu acho interessante e gostaria até de dividir com vocês, que a gente sabe aqui, como Kardec é cientista, como a Gênesis trouxe esse processo científico maravilhoso para a nossa reflexão e para trazer luz ou luzes para a interpretação dos textos. E eu diria para vocês que Kardec coloca aqui que os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que fatos novos e novas leis venham a se revelar, saberão separar o sistema utópico da realidade. E nós temos aí a ciência que tem colaborado muito, a arqueologia, como tem provado a passagem de Jesus, os fatos que os evangelhos narram. Eu já estive lá várias vezes, graças a Deus, e confiro quando eu vejo dizer assim, Jesus entrou no templo. Aí você chega lá, o templo não existe mais, mas o muro existe. E você diz que foi por esta porta que Jesus entrou. Então a ciência, isso do ponto de vista arqueológico, mas tem a geografia, não é? Tem o idioma, e tem ainda um fator interessante que esse é indispensável, que é a ciência. Quando se fala, às vezes a gente vê um machismo na história da costela, a mulher ter sido formada da costela de Adão, mas você pode imaginar que a ciência
naquela época Jesus já lembrava que tinha muita coisa para revelar, mas os discípulos não estavam preparados para entender. E que viria o tempo em que as coisas seriam reveladas, ele enviaria um outro consolador, ele viu a doutrina, a própria ciência, né? Pasteur diz assim que muita ciência afasta, pouca ciência afasta de Deus, mas muita ciência dele aproxima. À medida que você vai se aprofundando na ciência, você vai vendo como Deus foi magnânimo. E hoje com a clonagem, né, que é a ciência que está formando aí novos seres, a famosa a história da ovelha Dolly, que foi uma clonagem de Jan Wilmuth, aquele grande cientista. Você fica pensando que hoje seria fácil decidir, até porque a Dolly não foi clonada, não foi produzida através de uma célula masculina nem feminina, mas do núcleo de uma célula somática, sem ser reprodutora. E aí você vê que a história de que Adão foi feito, a Eva foi feita da costela de Adão, poderia ter sido uma célula da costela, uma clonagem. Aí para a gente, depois que chega a ciência, já fica mais fácil da gente entender muitas coisas. Por isso que ele diz assim, olha, o homem ou os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos, novas leis venham a se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Então essa reflexão de Kardec cabe muito bem aqui. E aí ele fecha dizendo que neste século de emancipação intelectual, isso tudo é na Gênesis, no capítulo 1, item 29. Neste século de emancipação intelectual, de que século ele está falando? Século XIX, quando ele estava lançando o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, e aqui a Gênesis já em 1868, janeiro de 68. Então ele diz, nesse século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame de quem? Das Escrituras. O direito de exame pertence a todo mundo. E as Escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Então Kardec, esse é o mesmo pensamento do grande reformador protestante, o monge agostiniano Martinho Lutero. Ele lutou exatamente por isso. O mesmo princípio que Kardec está levantando aqui, Lutero veio levantar, ela já tinha levantado no século XVI. Então vocês observem que as coisas, as revelações, as assistências do alto vão chegando de tempos em tempos. E Deus utiliza, como utilizou os profetas, como utilizou Moisés, vai utilizando os cientistas e as pessoas para trazerem revelações que vão nos libertando. E aí, cada vez mais que você tem condições de entrar num texto original, como é esse aqui, que é essa Torá em hebraico, e você vê, né? Você começa a ler, aí você vê, meu Deus, que maravilha, que simbologia profunda que existe nessa história toda. E aí, quando a gente vai analisar o capítulo 3 do Gênesis, de Adão e Eva, é que a gente vê como isso é profundo, fantástico, cheio de raízes e de derivações que variam de acordo com exatamente com o conhecimento, como diz Kardec, com a ciência, com a evolução, com tudo isso que vai fazendo com que você tenha condições de dissecar e captar todo esse entendimento. Mas tudo isso só é importante e só tem validade se você, conhecendo, você passar a praticar. Porque não pode ficar simplesmente, como diz o profeta Isaías, esse povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. E aí, a interpretação é um princípio muito difícil de ser feito, porque eu tenho aqui uma frase que fala: os sábios judaicos afirmam que a Bíblia pode ser interpretada por mais de 70 maneiras diferentes. Gente, vou repetir,
70 maneiras diferentes. Mas isso no texto original. Não é traduzida já não. Mesmo os que sabem traduzir, pode ser interpretada por mais de 70 maneiras diferentes. E aí é que você entra aquele provérbio que tem lá em Israel, que você escuta, onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões diferentes e 4 partidos políticos. Então não há uma unidade e nós não podemos criticar, porque também no cristianismo não há unidade. Nós temos as igrejas, assim como o judaísmo tem as suas correntes, ortodoxa, reformista, corrente racídica e tantas outras correntes. No cristianismo também tem as igrejas ortodoxas, grega, russa, maronita, copta, armênia. Né? Temos os nossos irmãos protestantes com mais de 1.500 facções. Nós somos espíritas. Então nós temos quantas correntes dentro do cristianismo? Inúmeras. E cada uma com opinião diferente. Então nós poderíamos dizer também da mesma forma que é onde tem 2 cristãos reunidos em torno da Bíblia, do Evangelho, tem 3 opiniões diferentes e 4 partidos políticos. Porque isso está no ser humano. O que nós estamos preocupados é com a quantidade e nem sempre com a qualidade. E todos nós estamos dispostos a sermos humildes diante de Deus, de sermos simples. E eu fico pensando, Jesus deixou um mandamento, que ele chama um mandamento novo, partindo do Levítico 18 ou 19, quando ele diz, Levítico 18, versículo 19, quando ele diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um mandamento. A Torá tem 613 mandamentos. E segundo os judeus, eles só chegam a Deus quando cumprir os 613. E aí é que eles dizem, como não podemos cumprir numa só existência, a gente precisa voltar numa outra existência, como está aqui na introdução dessa obra, analisando as tradições bíblicas, quando o rabino começa a prefaciar o nosso livro e que ele fala a respeito disso. Mas não temos mais tempo, vamos continuar isso na segunda parte do nosso programa. Voltaremos já, 1 minuto só. Não saia daí, ok? Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.